Paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos irmãos. É um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez aqui pelo programa Palavra Viva, pela Rede do Bem, dando continuidade à nossa série de mensagens, Check-up, Revendo a Vida para Viver Melhor, nesse terceiro módulo, nesse terceiro momento, onde nós estaremos recapitulando algumas coisas que já falamos anteriormente nas primeiras mensagens desta série Revendo a Vida para Viver Melhor. Então eu gostaria de começar recapitulando com você a seguinte pergunta: para onde você está indo? Quais são os seus objetivos na vida? Como você está indo? Quais são os valores que você tem nutrido na sua vida? Essas duas perguntas são importantes para que você defina e algumas coisas estejam muito claras para você. Então nos deparamos com um grande desafio: como nós devemos integrar o nosso sábado aos outros 6 dias da semana. Vamos iniciar fazendo a leitura bíblica em Mateus capítulo 25, verso 14 ao 30. O texto bíblico, a partir do verso 14, diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro no seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem 10 mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós vamos, nesse terceiro módulo, falar sobre o princípio da mordomia. Talvez em 2012, faça um check-up, veja se você foi um mordomo fiel. Reveja a sua vida e viva melhor como mordomo de Deus em 2013. Então, a proposta é nós pensarmos no princípio da mordomia para fazer um check-up da nossa vida enquanto mordomos de Deus nós somos. Nós vamos pensar o seguinte: Deus é o dono de tudo. Diz o texto bíblico: um homem, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. É lógico que essa parábola dá a ideia deste homem ser Deus, que confia os seus bens. Deus confia a nós o que ele nos concede de bens e de tudo que temos. O Salmo capítulo 24, versículo 1 diz: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Abraham Kuyper diz: Não há um só lugar no universo sobre o qual
Cristo não possa colocar o seu dedo e dizer: isto é meu. Jó capítulo 1, verso 21, nos traz algumas implicações quanto a ser mordomo de Deus. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: como consideramos as coisas que temos? Como você considerou durante esse ano 2012 as coisas que você recebeu de Deus? Diz o texto bíblico que Deus lhe confiou. Então eu acredito que Deus tenha lhe concedido algumas coisas, talvez carros, filhos, esporte, trabalho, dinheiro, casamento, apartamento, móveis, esporte, lazer. Deus tem lhe confiado muitas coisas. Então, tudo aquilo que se recebe será devolvido. Mais dia, menos dia. Quais são as implicações disso? 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, pratique esporte, vá tirar umas férias, tudo é espiritual. Podemos dizer que todas as coisas que nós fazemos na nossa vida, ela é espiritual porque Deus nos confiou, nos concedeu saúde, nos concedeu tempo, nos concedeu graça, misericórdia que se renovou a cada manhã, para nós vivermos as coisas que nós vivemos diariamente e as coisas que Ele tem nos concedido graciosamente. Veja o que diz o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 22 ao 24. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração. Olha, preste atenção agora a essa parte do texto bíblico. Pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Nós somos administradores daquilo que Deus nos confiou. E diz o texto que Ele confiou os seus bens aos seus servos. Então o que é que nós podemos fazer mediante as dádivas de Deus? Dê sempre o seu melhor. Faça sempre o melhor que você puder com o seu tempo. Faça sempre o melhor que você puder com a sua saúde. Faça sempre o melhor que você puder com as coisas que Deus tem lhe confiado. Tem uma frase que nos diz assim de Madre Teresa de Calcutá: no final das contas é entre você e Deus, nunca foi entre você e eles. Segunda pergunta: como estamos cuidando daquilo que Deus nos confiou? Diz o texto bíblico, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade, querido. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Então Deus tem concedido coisas para você e você tem recebido porque você é capaz. Deus tem confiado a você porque você pode. Diz o livro do Bernardinho, treinador da seleção brasileira de voleibol feminino: sucesso é o estado de espírito resultante da consciência que você tem de haver se empenhado para ser o melhor que é capaz de ser. Então faça o melhor que você puder com aquilo que Deus tem lhe concedido. Exemplo, o casamento que você tem foi uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para você. Os filhos que você tem, a sua vida financeira, o seu trabalho, a sua saúde, o seu tempo, tudo que você possui foi Deus que deu para você, afirma a palavra. E é importante que você tenha sentimento de gratidão. Então a pergunta seria: o quanto você foi grato a Deus no ano de 2012? O quanto você se mostrou agradecido a Ele
pelas bênçãos que Ele concedeu na sua vida. Tem uma frase de James Hunter que diz: não devemos nos orgulhar de ser melhores do que os outros, e sim melhor do que já fomos. Então, em 2013, seja melhor do que o que você foi em 2012. Procure ser uma pessoa melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor, um pai melhor, uma pessoa que administra melhor sua saúde, que administra melhor os seus bens, que faz as coisas se empenhando da melhor maneira possível. A terceira pergunta é: temos nos empenhado ao máximo com os recursos do que dispomos? Cuidar do que Deus nos confiou é mais do que guardar, é potencializar, é melhorar o que Deus deu. Ok, Deus deu algumas coisas para você, do seu casamento, sua família, Deus lhe concedeu bens, Deus lhe concedeu saúde. Então faça o seguinte, melhore isso. Porque o segundo texto bíblico é assim: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Tem uma frase que nos diz: pior do fazer errado é não fazer. A possibilidade do fracasso tira muitos soldados do combate antes mesmo que ele comece. Lute, batalhe por um casamento melhor, por uma vida melhor, por ser uma melhor pessoa. Supere dificuldades, vá em frente, reveja onde você errou, pontue com clareza quais foram os seus erros e se proponha a seguir diferente, um caminho mais excelente para a sua vida e para todas as pessoas que te envolvem. Há um problema, e esse problema é detectado na Bíblia, sobre a atrofia. Há pessoas que vivem atrofiadas, não desenvolvem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. A quarta pergunta é a seguinte: somos do tipo dá para o gasto ou do tipo que vai além? Qual é o seu tipo? Você é daquele tipo que vai levando a vida do jeito que ela dá? Ou você é do tipo que vai um pouco além, repensa, muda e toma atitudes diferentes? Faça um check-up, reveja a vida, viva um pouco melhor. A recompensa por um trabalho bem feito é mais trabalho para fazer. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito. Com um grande poder vem sempre uma grande responsabilidade. Há 2 perigos aí. Qual é o perigo de se querer melhorar muito rapidamente as coisas? É queimar etapa, é acelerar o crescimento. E qual é o segundo perigo? É a síndrome de Peter Pan, adiar o crescimento. Em comum, a busca do privilégio em detrimento da responsabilidade é um problema gravíssimo e de caráter. Não faça isso. Reveja a sua vida, viva melhor. Faça coisas certas. Busque amar as pessoas, busque ser aceito por elas em amor, como Cristo nos ensinou. A quinta pergunta é a seguinte: que tipo de recompensa esperamos pelo nosso trabalho? O princípio da mordomia é: primeiro, Deus é o dono de tudo. Segundo, somos administradores daquilo que Deus nos confiou. Terceiro, Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Quarto, cuidar do que Deus nos confiou é mais do que guardar, é potencializar. 5. A recompensa por um trabalho bem feito é mais trabalho para fazer. Um exemplo final que eu quero dar para você é o exemplo de José. Primeiro, Gênesis capítulo 37, verso 47, diz o seguinte: a infância e a adolescência na casa do seu pai. José teve uma infância bastante traumática. E nós vamos observar na Bíblia a juventude como escravo e prisioneiro no Egito. E depois, como recompensa, como bênção de Deus na vida dele, um adulto como governador do Egito. Significa dizer que Deus abençoa aqueles que não têm negligenciado, que têm sido bons mordomos, que têm andado na sua presença, principalmente lhe servindo em fidelidade e em santidade. Então faça um check-up. Reveja a sua vida para você viver melhor,
como um mordomo de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor seja contigo nessa revisão de vida.